Oi, pessoal, boa noite. Esperando aqui o pessoal entrar. Cristiane, né, que vai falar hoje, já entrou aqui. Já vou. Boa noite, meninas. Pessoal da turma 1, da turma 2 está aqui, né, do grupo. Boa noite, Cristiane. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Yane. Que Eu bom. queria que vocês, eu queria que vocês que estivessem aqui nos assistindo dissessem se o áudio da gente tá ok. Eu tô escutando bem, Isso, Cristiane, e você. Então, tá assim, ótimo. eu convidei, né, Cristiane hoje para fazer uma live junto comigo sobre essa questão de psicomotricidade e aprendizagem, que ela sabe tudo, né? Uma pessoa que tem bastante experiência nessa parte de alfabetização. Então, assim, eu conheci Cristiane, ela mora em Brasília, na verdade. Eu conheci porque ela veio, né, fazer deu um módulo do curso, né, da minha pós aqui. Depois veio de novo, fez o curso do PEI, eu fiz o curso do PEI com ela de novo. E aí a gente ficou mais próxima por conta disso. Mas ela mora em Brasília, trabalha em Brasília e é presidente, né, da Associação Brasileira de Psicopedagogia. É responsável. Isso. Então, assim, vou passar a palavra para ela. Eu digo, olha, seu currículo é muito grande. Aí ela continua a apresentação. É um prazer. Na verdade, Ione já tinha me apresentado, tem apresentado o trabalho da Iane, né, com Alegremente, pelo Instagram, e eu vinha seguindo a produção de material dela, que é maravilhoso. E a dedicação que ela tem, né, com o Pedro, na estimulação. Então, não é para todo mundo isso, né, Yane? Eu acumulo Então, funções. A gente vai se virando. isso. E aí, nós nos conhecemos e foi assim muito bom. A gente conversou um pouquinho. E eu sempre gosto de trocar saberes, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu sou aqui de Brasília, eu sou psicopedagoga, eu sou psicomotricista, eu sou consultora educacional na área de inclusão, eu sou docente, né, de graduação e pós-graduação, sou doutoranda na área de ciência da educação e a gente trabalha dedicação aí 25 horas do dia, eu digo, né, de segunda a segunda, que eu digo que é, um mosquitinho que pica a gente, já era, não tem mais como sair, né? A Sim. pesquisa é constante, a leitura é constante. E uma das coisas que eu tenho acompanhado tanto como psicopedagoga como psicomotricista, né, que é o nosso tema, é a observação das crianças no processo de alfabetização, né? Então a gente vem observando e fazendo algumas considerações, e eu vejo aí seu material trabalhando aí na coordenação motora, na estimulação sensorial, na estimulação, né, do sujeito como um todo. E eu acho que é muito interessante a psicomotricidade, porque não são poucas não, sabe, Anne? Yane, muitas pessoas só pensam na psicomotricidade como uma coordenação motora grossa e fina, né? É isso. Não sabe o tanto que é importante, né, a formação do sujeito como um todo dentro da psicomotricidade, que ela envolve a parte motora, ela envolve o cognitivo, ela envolve o afetivo, né? É o sujeito como um todo. E essa questão motora, essa questão sensorial, ela começa lá na vida intrauterina, né? Então a gente já sabe, as grávidas que colocam a música, que cantam para o neném, que fazem. Então, essa estimulação, né, dele se movimentar na barriga, então já é um processo que a gente precisa fazer acontecer desde a vida intrauterina, né? E aí, uma das coisas que a gente percebe, indo lá direto para a criança lá de 6, 7 anos na alfabetização, são
a falta desses estímulos desde esse momento que muitas vezes não é realizado. Então, quando a gente fala de vivenciar esse corpo, então lá desde bebê, a gente, que eu falo muito, que eu acho que os pais, eles precisam de uma orientação desde lá da vida uterina, intrauterina, para poder fazer esse desenvolvimento, porque ele quer, né, na falta de informação e na proteção, muitas vezes, é que ele deixando o neném totalmente no silêncio, no escuro, né? Não se No bebê conforto, mexendo. Hã? no bebê conforto, no No, be cercadinho. no bebê conforto, no cercadinho. Ele está deixando que esse corpo não vivencie experiências, né? E a gente, a psicomotricidade é isso. Na verdade, em cima da experiência, ele desenvolver as memórias motoras, afetivas, sociais, né, cognitivas. Então, esse corpo precisa viver experiência. Então, e isso, né, a gente fala que nessa primeira infância, esse corpo, ele precisa estar, a psicomotricidade, ela está muito relacionada à questão sensorial, né? Então, ele precisa estar sendo desenvolvido nessa questão sensorial. Então, assim, com os tipos de barulho, né? Com os tatos, né? Do saber da roupa. Então, às vezes, está todo cobertinho, não consegue sentir um outro, né? Um ventinho, vamos dizer assim. Então, tem toda essa estimulação. Oi? É porque, na verdade, essa questão da alfabetização, as pessoas só se voltam mais para a alfabetização realmente quando a criança já está com 5, 6 anos, que ela É começa a isso, apresentar dificuldades. Só é que essas isso. dificuldades, elas são trabalhadas nessa fase aí. Muitas dessas dificuldades, elas podem ser resolvidas. E uma coisa também que eu quero deixar claro, Cristiane, é que essa questão que a gente está falando hoje não tem, é para qualquer criança, né? Qualquer pessoa que esteja dentro do processo de desenvolvimento motor normal. Isso sem nada associado, sem nenhum transtorno associado. Isso é para todo mundo. Todo mundo, né? E essas crianças que às vezes são neurotípicas, elas têm a estimulação precoce exatamente para conseguir que esse corpo, né, vivencie essas experiências, vivencie essas sensações, né, dos sentidos para que ela se desenvolva dentro do momento dela, do período dela, e neurotípicas, a mesma estimulação dentro do que ela tem do corpo dela. Então, essas experiências, elas precisam ser vividas, né? Então, por exemplo, a gente lá, vindo lá de bebê, então a gente vê esse processo, a gente vê como a movimentação do corpo faz como que ativa a cognição. Então, quando ele está lá, um brinquedinho lá no chão, que a mãe deixa ele lá, e ele precisa se planejar, já usar as funções executivas para pegar aquele brinquedinho, ele tem que organizar o corpo dele, ele tem que pensar, tem que criar estratégia para conseguir ir lá e pegar esse brinquedo, né? Então, para você ver como que o movimento, né, como que a psicomotricidade, ele vai influenciar nesse processo. Então, ele vai se desenvolvendo, vai criando esses planejamentos e a cognição dele vai sendo trabalhado, né? A questão sensorial, então, do engatinhar, né, texturas. Então, tem todo esse processo que é muito importante. E aí ele passa a sentar, ele passa a engatinhar, né? E aí vem o processo, muita hora que ele senta, que é o processo alimentar, que é muito importante na questão da linguagem, né? Então, muitas crianças ficam muito tempo comendo comidas pastosas, então tem a questão que a gente vai falar das estruturas psicomotoras, que nesse processo precisa ser desenvolvido, que é o tônus, né? Então, na hora que ele está mastigando, esse tônus, né, faz a parte de língua, tônus de língua, de bochecha, a parte da linguagem, né? Se a a criança não tem mastigação. um tônus bom, ela não vai conseguir mastigar. E fora a questão da linguagem, né? A língua muito hipotônica,
né? Então a questão pode até, às vezes, algum atraso de linguagem, né? Na questão da falta da estimulação do fono articulatório mesmo, pelo tônus. Então, a mastigação, então você dá, a gente fala que às vezes as questões mais antigas, né? Que antigamente se dava um pedacinho de biscoito para roer, para poder fazer. Então, hoje, às vezes, por uma superproteção, não é dado esse estímulo, né? De paladar, de tônus, dele estar pegando, dele estar se sujando, dele estar fazendo toda essa estimulação corporal, se conhecendo, conhecendo o corpo dele, né? E tendo desenvolvimento através de experiências. E aí, a gente fala muito também desse processo de desenvolvimento em creches, né? Então, de estar estimulando, porque às vezes a comida pastosa é mais rápido para dar para todo mundo, né? Do que esperar mastigar. Então, a dinâmica do dia a dia, então, pastoso, batido é mais rápido que é só engolir, né? Então, é uma das coisas muito importantes dentro do desenvolvimento do bebê. A questão da experiência, então, deixar ele vivenciar esse corpo de rolar, né? De andar, de engatinhar. Então, isso tudo é muito importante para o começo desse desenvolvimento. E depois ele vem ali num processo de equilíbrio do andar, né? Que é uma das estruturas que ele vai desenvolver o equilíbrio, né? Vai desenvolvendo aí o ponto G dele, o equilíbrio dele. Pode ver que os meninos menores, né, 2 anos, andam que nem uns patinhos assim, porque eles ainda não têm uma organização ali de equilíbrio, né? Então, eles andam com a base aumentada, começa com a sustenta pegando nas paredes, né, para poder sentir o peso do corpo e conseguir fazer essas transferências de maneira adequada. De maneira adequada, para ele poder ir já saindo dessa base aumentada para, né, uma postura mais reta. E é importante, a gente fala até para a propriocepção, quando a gente pega os bebês que usam as barrinhas, né, a gente observar os pés paralelos, né? Ele não ter essa estratégia de abrir os pés. Se ele já está no momento onde ele já tem o ponto de equilíbrio, ele não pode abrir os pés, né? O ponto de equilíbrio dele tem que ser os pés paralelos. Se ele está abrindo, ele está compensando alguma coisa corporal, né? Então, isso é importante. Então, a gente fala muito da importância do andar descalço, né? Porque, assim, nos pés, nas mãos, é onde tem uma grande quantidade de receptores proprioceptivos. Então, a criança ela recebe muito estímulo através dos pés. Então, nessa fase aí, é muito importante que elas andem descalças. E é isso, essa questão sensorial e até de formato, porque tem alguns sapatos que não deixam esses estímulos, esses receptores, né, ter esse contato dos pés com a base, e aí essa criança começa a ficar desestabilizada, cai muito, bate muito, né, nas coisas. Por quê? Porque ela não tem essa organização corporal, porque essa base os receptores não recebem estímulos, né? Eles ficam muito isolados. Então, aqueles sapatos que os pés ficam, os dedinhos para cima, né? Não é bom, porque o dedão, ele é um canal receptor muito importante, então, de base. Então, a gente fala a questão do andar descalço, andar na areia, andar na grama, né? Um sapato onde você vê que o pé da criança fica todo plano mesmo, não fica nem para cima nem para baixo. Então, essa estimulação inicial, sensorial dele se sujar, dele usar tinta, dele brincar, dele andar na areia. Existe hoje, muitas vezes, muitas mães ficam, porque ele vai se sujar, né? É necessário, é preciso, né? Quando a criança sai da escola, que ela não sai limpa, então ele teve uma estimulação boa. Eu digo para a mãe, mas eu lavo, ficou encardido o uniforme, não tem problema, mas ele está desenvolvendo. Então, isso que é importante, né? Se a criança sai suja é porque ela correu, ela caiu no chão, ela brincou, ela movimentou esse corpo, tentou organizar. Por isso que eu digo, quando você vai no intervalo nas escolas, né? Recreio, né? Algumas regiões chamam de recreio, de intervalo, que as crianças, elas saem correndo, elas querem ganhar mundo. Na verdade, é o corpo querendo se organizar, ganhar espaço e poder
chegar na sua organização proprioceptiva, que é muito importante para o equilíbrio, para o tônus, né? Para a cognição. Então, a gente sabe hoje, através de pesquisas, que, por exemplo, a propriocepção, ela tem alterações, podem ter alterações visuais e auditivas nas percepções, né? Percepção visual, percepção auditiva. Então, para você ver como que esse desenvolvimento, ele é cíclico e uma etapa depende da outra, né? Ele não vai conseguir fazer uma base equilibrada, né? Se ele não desenvolver o equilíbrio e o tônus. O tônus é a base para esse equilíbrio, né? Então, crianças que ficam muito tempo sentada, né? Não fazem uma atividade física. E aí ela entra na escola lá com os 2 anos, né? E ela precisa continuar sendo estimulada. Dessas fases, uma das coisas que eu digo, que é um momento muito delicado, né? A escola, a professora, ela precisa ter esse olhar. Eu digo que as professoras, elas precisam, principalmente da educação infantil, fazer parceria com o professor de educação física, né? Então, por quê? Porque se essa criança está com dificuldade de pegar num pincel, o professor de educação física pode ver se ela consegue pular, como é que ela faz, né? Então, esse desenvolvimento da movimentação corporal, da parte motora e sensorial, ela precisa ser estimulada nessa primeira infância. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter em mente que a alfabetização, ela é um processo que ela tem um tempo para iniciar. A gente não precisa ter pressa para iniciar esse processo, né? Então, a criança, ela precisa vivenciar essas experiências primeiro com o corpo, né? Fazer várias atividades ali com o braço, para que ela chegue na coordenação motora fina, para ela ter um melhor desenvolvimento de escrita, né? Então, essa criança na educação infantil, ela precisa ser estimulada dentro dessas estruturas psicomotoras, né? Reconhecer o seu corpo, noção corporal. Então, algumas atividades, eu digo, que as professoras, né? Algumas pedagogas que não têm essa experiência motora, não têm esse conhecimento, faz algumas atividades porque vem de uma história, né? Mas, por exemplo, por que ela trabalha com espelho? Né? Para noção corporal, né? Ela trabalhar essa noção corporal. Então, por exemplo, por que o calendário? É só para saber o dia? Não. Noção espaço-temporal também é uma estrutura psicomotora, que é importante. Então, ela trabalhar o ontem, hoje, o amanhã, né? A localização dela, do corpo no espaço. Então, em cima, embaixo, dentro, fora, grosso, fino, estreito, largo. São bases que essas crianças precisam aprender e está desenvolvida na educação infantil para que o processo de alfabetização dela, né, que muitas vezes as crianças têm uma dificuldade de fazer transição de caixa alta para cursiva. Então, porque, na verdade, ou ela criou estratégia, a letra dela sai em direção errada. Então, ela foi precocemente estimulada a fazer essa letra cursiva, sem ter, né, em termos também, maturidade neural, maturidade motora, para poder fazer essa escrita. Então, ele cria, muitas vezes, estratégias e começa a escrever em direção errada. Então, ele começa de baixo para cima, né? Então, isso atrapalha a questão mesmo da direção de letra. Aí começa, por exemplo, escrever, em vez da esquerda para a direita, do meio do caderno para lá, né? Do meio do caderno para a direita. Então, essas organizações corporais, essas organizações, elas são necessárias, são bases para que ela escreva. Então, o que tem acontecido? Hierarquia, né? Eu acho que é importante dizer que segue essa hierarquia. Que na base, se a criança não tiver o tônus de equilíbrio lá na base, dificilmente ela vai conseguir atingir essa coordenação motora fina que está lá no topo. É a última coisa a ser desenvolvida. É a última coisa. E aí, muitas fazem uma estimulação precoce
em relação a isso, que aí, por exemplo, é, ela vai, por exemplo, começa a escrever a ser exigido um processo de escrita dela, aonde ela não tem ainda essa competência de formação de corpo, certo? Isso. Aí ela vai fazer cópia de quadro, só que ela não tem essa noção corporal ainda, né? Não está estruturada. Então aí entra a questão visiomotora, que é o olho-mão, né? E aí essa criança começa a ter uma dificuldade de cópia, né? Então o que acontece? Ela ou tá lenta, ou ela não consegue fazer a cópia, ou ela pula. Por quê? Porque são estimulações muito precoces que o corpo ainda não está preparado, né? A maturação neural não está preparada. Então, é exatamente o que falaram aqui. Primeiro o corpo, depois o papel, né? Então, e até a questão do desenvolvimento motor em si, né? Porque o desenvolvimento é do céfalo caudal e próximo distal. próximo Então, se ela não distal. tem nem controle de tronco, como é que ela vai ter controle da mão? Se ela não tem nem disposição de punho, como é que ela vai fazer uma letra cursiva? Exatamente. Então, por exemplo, a gente vê que muitas crianças não têm essa prontidão de punho ainda para estar fazendo o processo, né, cursivo. E aí a gente fala, né? Ela começa a não desenvolver a coordenação motora fina e aí ela fica só na ampla. Então, aí, tamanho de letra você não consegue diminuir, porque ela... Aí, na verdade, o problema dela não está na escrita, né? A gente vai ter que trabalhar lá na base psicomotora, tentar organizar esse corpo para que esse corpo dê respostas de motor fino para poder, ou de propriocepção, né, de noção corporal. Então, são crianças que, por exemplo, não conseguem aprender meses do ano, calendário, tem uma dificuldade enorme da questão temporal, né? Porque se ela não tem esse reconhecimento de corpo, ela não consegue fazer essa organização que não é nem pedagógica, é para o dia a dia, né, dele quando crescer. Então, e uma das coisas que eu falo muito, né, nas minhas palestras, nos meus cursos, é a questão do tempinho dele. Não precisa se preocupar, não. Está no tempinho dele, né? Então, o tempinho dele, qual é o tempinho dele? Né? Qual é o marco do desenvolvimento na idade que ele está? Na parte motora, o que ele precisa? Na parte de linguagem, o que ele precisa? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que vem, né, o motor, a cognição e o afeto. O que começa a acontecer? Essa criança começa muitas vezes ou a se fechar, né? Problemas de socialização, porque ela não consegue acompanhar as crianças, os outros amigos, de correr. Né? Se você vai atrasando uma coisa, dentro de algum marco, esses atrasos vão se acumulando. E Exatamente. Isso aí vai piorando cada vez mais. Exatamente. Então fica cíclico, né? E aí o que acontece? Em vez de você trabalhar, porque o que é a estimulação, né, correta dentro da idade? Ela é uma estimulação do desenvolvimento comum, né? É preventivo. Então, de eu estar olhando, se até os 2 anos ele tem que estar fazendo isso, olha, ele já está com 2 anos e 3 meses, não está mais do tempinho dele, ele já está atrasado, eu preciso correr atrás. Só que aí, quando ele chega aos 7 anos, ele está com um gap no desenvolvimento absurdo, né? Ou por exigências precoces, né? Desse motor dele. E aí ele começa a ficar muito aquém. Ele forma um gap muito grande. E muitas vezes... As pessoas começam a pensar na alfabetização, né? Porque ninguém começa a pensar na alfabetização com uma criança de 2 anos. Mas aí todo o processo já começa nessa idade. Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a alfabetização dentro do psicomotor é o ritmo, né? Eu digo assim, vocês já viram que tem aniversário de família que tem sempre um que bate palma fora do ritmo? Né? Não tem? Tá todo mundo lá e ele tá, né? Ele tá fora do ritmo. Mas isso é muito importante para a alfabetização, porque a escrita é um ritmo, né?
o espaço entre as palavras, entre os artigos, entre, né, as preposições, elas são ritmos, né? Então, a separação de sílaba, né? Tanto é que a gente usa muitas vezes a separação de sílaba, né? Quando você vai ensinar, bate palma, né? Então, esse corpo, ele precisa de ritmo. Por isso que a educação infantil, ela é importante, o trabalho com música, né? É muito importante. A gente vê adultos, né? Que tá todo mundo indo para a direita, ele vai para a esquerda. Que aí é outra coisa associada ali ao ritmo, que é a questão da lateralidade, né? E a lateralidade, ela se subdivide, né? Nós temos aí a direção, que é direita e esquerda, que todo mundo usa, acha que a lateralidade é só não saber ir para a direita e para a esquerda, né? Então, a gente sabe quando você vai aprender a dirigir, que de repente você tem uma dificuldade, vai para a direita, e ele vai para a esquerda, né? Então tem a questão da direção, direita e esquerda, e tem a questão da dominância corporal, né? O lado da sua dominância. Então, que tem os destros, direitos, e tem os canhotos, que são esquerdos. Então, essa lateralidade, ela é muito importante estar desenvolvida. Pode ver que as crianças aí, no início, né, elas são ambidestras, elas pintam com as duas mãos, né, até o corpo desenvolvendo, fica os pais assim, eu acho que ele vai ser canhoto. Não, ele mexe mais com a direita, né? Depois ele vai desenvolvendo aí a sua dominância, a dominância, e que é muito importante essa dominância, que aí faz, né, olho, mão, e aí para quem já ouviu falar, é a lateralidade cruzada, né? Então, normalmente que as crianças têm, por exemplo, se ela é destra, ela tem a dominância direita, e aí a dominância dela do olho é esquerda. Então, às vezes, a cópia fica mais lenta, né? A leitura fica mais lenta. Então, essa... Não quer dizer também que às vezes a pessoa acha que um lado dominante e o outro não precisa fazer nada. Então, assim, Perfeito. essa coordenação lateral, ela tem que existir, né? Um lado é dominante, mas outra mão, ela tem que servir para dar auxiliar o que a dominante está precisando, exatamente. Tanto é que a gente chama de hemilados, né? Quando você vai escrever, você vê muito, quando as crianças não têm esse trabalho de hemilados, que elas escrevem com a mão lá embaixo, a folha anda e ela vai junto com a folha, né? Então, dela tá pegando a mão, apoiando a folha e escrevendo, né? Então, o uso do hemilados, ele é muito importante, né? Por quê? Porque, na verdade, o lado não dominante dá apoio ao dominante. E aí, para isso, acontece aí o equilíbrio, né? E a dominância. O cérebro, ele tem que, né? Os hemisférios, né? Precisam estar organizados, trabalhando juntos. Então, por exemplo, tem que estimular, né? Na estimulação a gente pega com o seu lado dominante, pega com a outra mão, e a mesma coisa, né, que a gente fala no sensorial com a visão e com a audição, né? Então, de estar sendo estimulado aí dos dois lados, né? Então, porque é muito importante, a gente usa a percepção e a discriminação auditiva, a visiomotora, que é olho e mão, né? E aí tem o podal motor também, que é pé e olho, né? E que é importante. Então, por exemplo, a gente vê muito quando a gente brinca de golzinho, né? Ele olha para o gol, mas não consegue chutar no gol, né? Vai para um lado. A mesma coisa no do boliche, a gente consegue perceber muito bem. Ele joga a bola, olha para um lado, mas a bola vai para o outro. Então, tem essa relação que é muito importante para a escrita, né? Para cópia, para escrita, para organização ali textual. Então, por exemplo, as crianças que escrevem aglutinado durante o tempo fora dessa aglutinação, eles continuam escrevendo aglutinado. O que é aglutinado? São a junção de palavras, né?
ela coloca assim, a casa é bonita. Então, ela escreve tudo junto, não tem os espaços. Porque ou ela está sem ritmo ou ela está ouvindo assim, né? Então, isso que a gente precisa tá fazendo esse trabalho aí. Então, você vê que envolve muita coisa, além só de você querer que a criança escreva, né? Só querer que ela... Para chegar no lápis tem um longo caminho a ser percorrido. Exatamente. Por exemplo, pinçada, né? Nós temos aí, vai da primitiva, da pinçada primitiva, né? Quando a criança ela pega no lápis assim, por isso que é usado o sensorial de palma, então normalmente no início os lápis são mais grossos, né? Porque o tônus dela é menor e aí dá mais força o grosso, né? A coordenação dela motor ainda está ampla, as folhas são folhas A3, são folhas maiores, né? Porque muitas vezes ela no início, o movimento dela é ainda reto, depois ela vai por circular, né? Para ela começar. Então, eu saio da pinçada, aí normalmente depois vem a supinada, assim, né? Aí, depois ela vem a supinada 2, que aí ela já traz esses 2 dedos, e depois a de 3 dedos, né, de apoio. Aí uma das coisas que a gente percebe é que muitas crianças, elas estão chegando no processo de escrita com a pinçada errada. E aí, às vezes, ela cansa de escrever porque ela está fazendo tanta força, né, por ela estar com a pinçada errada, e cansa, né? Então, tem crianças que escrevem assim, né? Assim. Aí elas vão criando estratégia, porque ela é estimulada precocemente sem estar com a coordenação motora fina desenvolvida. Ela vai criando estratégia tanto na pega do lápis, né? Na pinçada, como na direção da letra. E aí depois é mais difícil você estar consertando, né? Do que você está fazendo o processo completo. Então, a criança é isso, dentro daquele marco. Ela tem até o quê? A partir dos 4 anos e meio, já tem que estar com a pinçada, 5 anos certinha. Ele não está? Tem que observar. Não pode deixar... Exatamente, não pode deixar para muito depois, porque depois a gente consegue, mas aí a gente tem que fazer ajuste de letra, né, de traçado, então fica muito mais difícil, né? Então, aqui estão falando do gizão de cera, é isso mesmo. Logo no início, com os 2, 3 anos, giz de cera grosso, deixar rabiscar, deixar fazer força, né? Deixar escrever, que eles vão vendo. E aí vocês vão vendo que você vai diminuindo a folha. O que é isso? É noção de limite, noção de espaço. O teu corpo já está sabendo o espaço que ocupa, né? Então você vai conseguindo. Então, por exemplo, por que muitas crianças não conseguem diminuir o tamanho de letra? Porque, na verdade, ela não tem a noção espacial, né? Daquele processo. Então, não sabe nem que está grande. Exatamente, ela não sabe nem que está grande. E aí faz, né, letras, e você vai ter que trabalhar essa noção corporal, noção espacial, para ela ir refinando ali o tamanho da letra, né? Então, tem crianças que escrevem grande por muito tempo. E aí tem que depois refinar. Do gizão de cera, existe muitas opções hoje no mercado em relação a isso, de tamanho, de formato. Então, assim, não é uma coisa que vai servir para todas as crianças, né? Tem que realmente ver o que é que vai ser melhor para aquela dificuldade que ela está tendo naquele momento. Na verdade, o gizão de cera, ele começa lá no início, né? As crianças começam a rabiscar, fazer garatuja lá com os 2 aninhos, 3 aninhos. Então, aí começa com o gizão. Depois, aí tem crianças que levam um pouquinho mais de tempo, né? Tem crianças que aí vai dependendo da especificidade de cada criança, seja ela neurotípica ou neuroatípica. Aí vai o olhar ali do educador, né? Do professor. Então, é importante. É importante, eu digo que, por exemplo, os circuitos dos professores de educação física são extremamente importantes para poder fazer
eu digo, uma engrenagem entre o corpo e o planejamento, né? Função executiva. Porque, por exemplo, você já viu que tem crianças que não conseguem organizar esse circuito porque ela não consegue planejar o corpo dela com o planejamento do circuito, né? Então, eu vejo muito que você trabalha muito circuito, né, Yane? Que é muito Porque, na importante. verdade, as crianças, né, as crianças que eu acompanho a parte de desenvolvimento atípico, elas têm dificuldade em planejamento motor. Então, a Sim, gente tem que trabalhar essa questão de sequência de ações para o corpo ir dando respostas adaptativas. Porque isso. E no dia fazendo a dia, não memória, que eles né? estão precisando. Fazendo memória motora, né? Exatamente. É, Que muitas vezes eles não têm esse registro de alguns movimentos, né? Então, essa questão do é. planejamento motor dentro de crianças atípicas é uma coisa que me perguntam muito, é uma coisa que eu trabalho muito, porque é um déficit que as crianças têm nessa questão, tanto de ideação como de Como execução. de execução. Exatamente. Então, é muito importante esse planejamento motor, por quê? Porque a escrita, ela é um planejamento motor, né? Então, na verdade, é um planejamento motor fino, né? Então, eu preciso saber ter esse planejamento motor global, que falaram aí até essa importância da coordenação motora grossa, e é a base, né? Eu preciso ter um planejamento motor grosso, né, global, para eu poder fazer um planejamento fino. Então, as crianças, elas muitas vezes têm, e às vezes, Anne, não precisa ser neurotípica, não. Tem muitas crianças neurotípicas que têm dificuldade de fazer esse planejamento motor, né? Então, Isso. E eu digo muito precisa que não ser. precisa fazer circuito para fazer planejamento motor. Dentro de casa, dentro da rotina de casa, nas AVDs, a criança está fazendo É, planejamento motor o tempo todo. Para botar se uma roupa, tirar uma vestir, roupa, se tomar vestir, banho, se isso, isso. alimentar. Isso é planejamento motor, ela ter, saber o objeto que ela vai usar, aquele contexto, fazer a associação e o corpo responder aquilo. Então, dentro do que eu trabalho muito com essa questão dos pais estimularem as crianças em casa também. Então, às vezes, as É. pessoas acham que precisa ter muito material, que precisa ter um Hum. espaço muito grande para fazer um circuito psicomotor, mas dentro do ambiente natural da criança, a gente consegue fazer muita coisa. E a criança É. generaliza muito mais rápido. E por exemplo, eu digo brincando assim, se você pedir para ela executar, por exemplo, vai lá na geladeira, pega na primeira gaveta uma maçã que está lá. Então ela já tem que ir planejando, ela já tem que ir, né? Então pode. Travou aí o de Cristiane. Vocês estão me ouvindo? Para mim, ela parou dela. Vocês estão me ouvindo ainda? Cristiane travou assim para mim, você ficou congelada. Oi, voltou? Voltamos. Agora voltou. Estava Voltou. congelada a imagem. É a sua também. Aí eu digo assim, coisas simples, por exemplo, deixa lá um sapato na cama, vai lá e pega o sapato que está na cama da mamãe, né? Então, na verdade, você já está fazendo um planejamento, que ele tem que pensar que ele tem que ir até o quarto, ir na cama, pegar o sapato. Então, tudo isso é movimentação do corpo, organização, planejamento, né? E execução. Então, é viver experiência. Então, isso que é importante, essa vivência de experiência. E aí eu digo muito para esse processo da primeira infância, para a alfabetização, são as professoras e até os próprios pais, eles terem esse conhecimento do marco do desenvolvimento. O que que meu filho... Tem muitos livros de maternidade, né? Quando a mulher está grávida, que ela lê, é porque, na verdade, ela fica muito ali naquele processo gestacional e acaba não focando tanto após o nascimento, né? Então, fica muito. Mas de ter o que ela tem que, em cada etapa, está desenvolvendo, né? Normalmente, os primeiros meses de vida, quem faz muito isso porque faz mensal é o pediatra, né? Que ele vai lá, olha, pesa, vê os reflexos, vê como é que ele está reagindo aos estímulos de som, visual, né?
Então, são estímulos, mas que a gente precisa saber esses marcos para poder a gente ter esse desenvolvimento não tão atrasado, porque quando você vai se perceber, está muito distante. Então, até a Ione fala a importância da formação dos professores nesse processo, né? Então, eu acho que dentro dos currículos dos professores precisa ter essa formação, né? Então, muitas vezes, essa... desenvolvimento, né? Pelo menos sobre os Principalmente, marcos do desenvolvimento. exatamente, porque na verdade entra ali o processo de só sensório motor, né? O concreto, né? O operatório concreto, depois o formal, mas não tem aquele mais, né? Estruturadinho para você seguir. Então é muito importante. Eu digo, aqui estão perguntando, indicar bibliografia. Eu gosto muito desse livro aqui da Fátima Gonçalves, do Andar ao Escrever. Ele é né? muito bom. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele, né? Eu acho que novo dele também, de neurociências, também é muito bom. maravilhoso. Tá mais atualizado Tá, com a parte isso, de neurociência. de neurociência. Dos partes dos hemisférios, do trabalho, é muito importante. Então, assim, eu vejo que a formação precisa estar dos professores, né? Enxergar essa criança na sua... Ah, essa daí, isso, a neurociência no olhar na psicomotricidade, da Fátima Gonçalves, né? Então, hoje, eu digo, professor do século XXI que não estuda neurociência, ele está extremamente ultrapassado, né? Ele precisa saber, como já diz a Marta Helvos, que cérebro é esse que chega na escola, que chega na sala de aula, né? A gente precisa entender como esse cérebro aprende, como esse cérebro funciona. Então, eu digo que lá a experiência desse bebê, lá na intrauterina, esse sujeito intrauterino, é muito importante, entendeu? Então, assim, a gente precisa conscientizar, informar esses pais de fazer essa estimulação, porque a estimulação que diz a estimulação precoce, ela é vista muito só para os neurotípicos, e na verdade não é, né? Os neurotípicos, a estimulação não é uma estimulação só para quem está atrasado, é uma estimulação dentro de um processo de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se hoje, eu posso ainda estimular a minha leitura, mesmo sabendo ler, né? Então, isso que É o processo que, na verdade, vai refinando, né? A criança aprende e depois vai refinando ao longo da vida. Exatamente. Então, esse processo de aprendizagem do corpo, né, do motor, da cognição, do afeto, eu vejo muitas crianças que têm dificuldade, por exemplo, de correr, né, de estar fazendo alguma atividade de motora fina, de estar fazendo, ela acaba socialmente ficando, né, mais isolada, né, afetivamente ela também acaba atrapalhando e a gente sabe que afeto e cognição caminham juntos. Então, logo, o processo de aprendizagem dela pode ficar, né, aí afetada. Então, ela não vai sentir o prazer em fazer, né? Ela acaba não querendo. Por quê? Porque nesse período, a escola ela é um meio social para eles. A escola não tem um significado para estudar, tem um significado para ir brincar, né? Elas vêm à escola tanto é que os primeiros amiguinhos delas são os da escola, né? Então, o que eles fazem e querem dormir na casa. Então, o social ali, para a vivência motora, ela é muito importante. Então, a gente fala que... Agora, nessa questão online, né? As crianças estão tendo a maior resistência porque não estão fazendo a parte social da escola, que é o que para elas é o que importa. É o que importa, né? Na verdade, elas estão querendo, até a gente vê no Fundamental 1, né? As meninas de segundo, terceiro ano, os meninos, né? As best friends, né? Que elas falam. Então, assim, é um ambiente muito social que para elas é muito importante ali. Então, eu não estou vendo a minha amiga
eu estou conversando com ela, mas eu quero ver, né? Eu quero ver fulana, eu quero conversar com a fulana, mas eu não quero mais no celular, eu não quero mais no computador, né? Então, essa experiência de corpo aí, de cognição, elas têm que caminhar junto, e, na verdade, hoje está caminhando muito a questão cognitiva, pedagógica, mas que o corpo está ficando, né, para trás. Então, que falta de estimulação, até porque as crianças não podiam nem descer, né, na quadra, não podia, estava isolado, então estava bem, bem complicado. Então é o que você falou. O que que acontece? Essas crianças, elas estão com as crianças, elas estão com uma dificuldade. Pode falar, Cristiana, eu tô te ouvindo. Oi, 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 Anne. Tá travado para você? Tá me Oi, ouvindo? Tá me oi, ouvindo, Cristiane? Oi, então eu tô te ouvindo oi. bem. Travou, tá travando aí um pouquinho, né? Tá, mas assim, a gente já falta 10 minutinhos aí pra gente finalizar e eu queria terminar Oi, um pouco oi. antes para não ter perigo dela não ficar salvo. Tá travando. Oi, oi, Tá, voltou? oi, Anne. Vocês que estão assistindo, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô ouvindo, Cristiane. Eu tô te ouvindo, mas você tá travando. Então, continua, o pessoal tá ouvindo. Dá para ouvir. Oi, tá Então, pode conseguindo? continuar. Eu tô te ouvindo bem. Oi. Eu tô te ouvindo super bem. Oi, melhorou? Você Sim, estava travando. mas o Alguma... pessoal tá ouvindo, ó. Tá todo mundo aqui ouvindo. Aí faltam 10 minutinhos aqui, Cristiane, pra gente finalizar. Cristiane, você tá me ouvindo? Ó, o pessoal Oi. tá ouvindo as duas. Ela, eu acho que é a internet dela, na verdade. Tá todo mundo te ouvindo, Cristiane. Oi, Anne. Tá me ouvindo? Eu acho que é a internet dela. Vocês que estão assistindo estão me ouvindo normal, né? Oi, melhorou? Voltou. Acho que era a internet. Eu acho que é a sua, que tá, o pessoal tá te ouvindo. É? Ah, então de repente foi aqui a minha. Voltamos. Então, a gente precisa muito dessa estimulação, ela ser não só como tratamento, pensada como um tratamento, mas como uma prevenção e como uma estimulação dentro dos processos, né? E eu digo que a gente só começa a observar, que a gente fala muito, né? Quando a coisa estoura, que a gente começa a observar, é na alfabetização, né? Que a criança não consegue fazer, a criança. Então a gente vê, né? Uma da minha pesquisa de doutorado é exatamente isso, a relação da propriocepção com a percepção e a discriminação auditiva e visual. E isso faz muita diferença no processo de alfabetização. Então, a organização do corpo, né, o tônus, faz muita diferença no processo de alfabetização. Muita. Tem muitas pessoas que não sabem que o sapato faz a diferença, a criança saber se vestir faz a diferença no processo de alfabetização. Então, tudo isso, escovar o dente sozinha, né? Saber sentar e comer sozinho, porque às vezes a dinâmica do dia a Escovar já dia. bebê. E, na verdade, quem vai treinar isso são os pais. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que muitas dessas percepções, a questão da pandemia, da quarentena, trouxe essa visão para os pais, porque ele teve tempo, porque muitas vezes no dia a dia não se tinha esse tempo de deixar comer, né?
e deixar tomar banho, se vestir sozinho. Então, trouxe esse processo, né? Essa quarentena trouxe desse tempo de fazer isso e até de perceber, né? Eu digo que Isso, para não ser uma houve pessoa uma... escutando. Exatamente. Esses relatos, esse tipo de relato, né? Que tem muitas coisas que os pais achavam que as crianças faziam e elas não fazem, e muitas coisas que achavam que elas não conseguiam fazer e que elas estão fazendo de boa, independente. Exatamente. Por exemplo, a gente fala um dos indicadores, por exemplo, a criança fazer alternância de pernas na hora de subir escada. Isso é muito importante, porque se ela está insegura, porque ela está com falta de equilíbrio. Por que ela está com falta de equilíbrio? Né? Existem algumas questões comportamental, beleza, mas a gente tem que olhar para a questão motora. Por que ela está insegura? Né? Será que ela está com falta de equilíbrio? Já era para ela estar? Então, isso é muito importante a gente observar no dia a dia, de subir a escada do prédio, alguma escadinha da escola, a escada do escorrega da escola, né? Que ele às vezes vai subindo uma, põe o pezinho no mesmo degrau, sobe uma. Então, essa alternância de perna é um planejamento motor que depende do equilíbrio, né? Isso. Então, que é a marcha, né? Então, você vê que a marcha dela está desorganizada. Tá. Começa aí a ficar essas dúvidas que estão sentindo. Se deixar, a gente vai falando aqui a noite toda, né? Então, existe, né, tem um período que a gente vê, por exemplo, o período de 2 anos, 3 anos, o que acontece? A criança está, né, com a base alargada, anda um pouquinho igualzinho o patinho, porque ela é pequenininha, né? E depois, com o crescimento do corpo, que tem aquele momento de estirão, ele vira um bonequinho do posto, né? O tronco fica maior, a perna fica maior do que o tronco, as pernas vão, né? As mãos. Então, a observação da marcha, né? Do andar, é muito importante na hora que ele já tem que estar com o equilíbrio pronto. Então, que ele já está com a base não tão alargada, mais paralelas, mais juntas. Então, é importante a gente olhar a marcha, né, da criança, o andar da criança. Tudo isso, gente, é necessário esse corpo fazer experiência. Ele precisa experimentar, ele precisa vivenciar, ele precisa dar essa memória motora, cognitiva, sensorial, social, então emocional. Então, esse corpo precisa vivenciar, só que ele precisa vivenciar dentro da idade cronológica dele, dentro do marco de desenvolvimento. Então, isso é que eu considero a mais importante observação dentro da educação infantil, dentro da primeira infância. É a gente saber o desenvolvimento. Não falar que é o tempinho dele, porque eu nem sei qual é o tempo, quando que ele tem que ter desenvolvido, né? Nem falar do tempinho dele, nem achar também precocemente problemas que levam para especialistas sem necessidade. Então, a observação... Saber o que é o normal, o dito esperado, né? Para a gente Exatamente. saber o que é que tá entrando ou não. E a gente vai poupar muitas coisas, a gente vai poupar muitos, às vezes, até gasto de energia daquele sujeito, de achar que a alfabetização, de ler e escrever é uma coisa ruim, porque eles acabam tendo essa visão, né? Essa vivência ruim no processo de alfabetização, porque é um processo muito complexo, então a gente precisa dar base para essas crianças, né? Então, eu acho que ter isso, essa estimulação no tempo normal, ela é muito importante. E eu queria agradecer pela live, Cristiane, você ter aceitado participar. Depois a gente, o pessoal está pedindo para fazer outras lives, mas aí depois a gente vê essa questão. Mas, de qualquer forma, estou aqui agradecendo, né? Vou me despedindo. Obrigada a todos que assistiram até agora e passar a palavra para você se despedir também. Essa live vai ficar salva, então eu queria terminar antes que o Instagram nos derrubasse para não ter perigo dela não fazer.
Eu que agradeço, é um tema muito que eu gosto de fazer, porque eu acho que quanto mais andorinhas fazendo esse verão dentro das escolas, dentro dos consultórios, semeando essa semente da psicomotricidade dentro da primeira infância, é muito importante mesmo. E eu que agradeço, Iane, esse convite, e a gente vai caminhando e vai estar vindo novidade por aí de um curso da psicomotricidade na primeira infância. Então, vocês acompanhem, eu e a Ione Gouveia, estamos preparando aí um material bem legal para vocês. Eu agradeço muito. E o material da Iane precisa também ser aí observado, que é muito bom, viu? Para a gente poder trabalhar. Eu tenho aqui, trabalho de vez em quando, eu tiro foto e mando para ela. Um beijo! Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.